Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer a correção da lista, tá? Vamos esperar chegar o pessoal aí e a gente já começa então. Beleza? Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer a correção da lista aqui então, né? E depois a gente vai entrar em alguns outros assuntos, beleza? Vou colocar então lá no quadro para a gente começar a trabalhar, beleza? Todos tranquilos?
Todo mundo bem? Tranquilo. Eu paguei. Então vai fazer o seguinte, vai tirar, não tem. Não, vou tirar todo o dinheiro e vou trazer para cá. Então, não tenho vantagem. Não tenho vantagem. Não. Já tem Aí tem cartão de aproximação, tá? Microfone ligado aí. Pessoal, alguém esqueceu o microfone ligado aí? Aqui. Eu tiro o print da tela, vem a tela toda aqui. Lá, tranquilos? Vamos começar a fazer essa correção, então. Deixa eu botar aqui para o lado. Aqui. Eu já coloquei a mesa. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, bem tranquilinha a lista, né? Nada demais. Simplesmente a gente trabalhou com alguns valores invertidos em função da nossa equação aqui, da nossa fonte geradora, tá? Então, vamos começar resolvendo o primeiro exercício. Eu vou botar a cor vermelha aqui e vamos tocar a ficha, tá? Sabendo que a impedância de um gerador, tá, é de 10 ohms. Então, a gente sabe que a impedância, nesse caso aqui, tá, é de 10 ohms. Beleza. A corrente que circula é 1 ampere. Tá? Aqui ficou com um errinho de digitação, tá? Ela é de 1 ampere. A tensão externa, tá? A tensão externa é de 10 volts. Ele está querendo, então, tá? Para a gente calcular, então, o E. Beleza? Tranquilos? Então, a gente só substitui aqui na equação, né? A gente, então, tem que o U é igual. Ô, professor, Oi. para mim não tá aparecendo aqui na tela. Não sei se tu tá escrevendo alguma coisa aí, tá, ou só tá falando, porque não tá aparecendo no caso. Não está aparecendo? Não, se tá escrevendo alguma coisa. Para mim, não, pelo menos. Opa, peraí. Então, eu tô... E agora? Agora deu. Agora apareceu. Tá. Pô, bom que tu me avisou, senão eu ia dar a aula inteira assim. Beleza? Beleza, Então, beleza. aqui, ó. Vezes a impedância, vezes a corrente. Tá? Então, a gente substitui na fórmula, bem de boa. A gente tem 10 volts igual ao E, que é o que eu quero descobrir, menos a minha impedância, vezes a corrente, que nesse caso aqui é 1 ampere, tá? Então, resolvendo, 10 é igual a E menos 10, tá? Nesse caso aqui está negativo,
eu passo para o outro lado, né? Matemática simples. Então, eu tenho que 10 mais 10 vai ser igual ao E, tá? Então, eu tenho que E é igual a 20 volts. Beleza? Tranquilos? De boa? De boa, de boa. Todo mundo resolveu, todo mundo achou aqui, tá? De boa, ninguém se perdeu, tá? Alguém quer copiar aqui? Não? Tranquilaço? É de boa, então. Vamos tocar aqui, então, o próximo exercício, tá? Posso apagar? Pode. Tá, vou apagar aqui, então. Tá? Vou tirar aqui. Beleza, tá? Vamos para o próximo exercício. Sabemos que a impedância do gerador é de 11 ohms, tá? Vou botar aqui. A impedância é de 11 ohms. A corrente que circula é de 0,5 ampere. Então, eu tenho que a corrente é 0,5 amperes. A tensão externa, tá? O é 10 volts. Tá me pedindo, então, o E. Pô, de boaça, assim, tranquilaço, pessoal. Nada demais, tá? Tem pessoas que eu vi que erraram algumas coisinhas, mas assim, só erro de atenção, tá? Ninguém errou assim por não saber ou por... Teve coisas assim que na subtração erraram, mas coisas assim bem... Tu vê que foi por pressa mesmo, né? Falta de atenção. A gente substitui na fórmula, então, tá? O E aqui, o que a gente quer descobrir. O R é 11 vezes o I, que é 0,5, tá? Então, vamos lá. 10 igual a E menos... Quanto dá 11 vezes 0,5? Pessoal, qualquer coisa, tá? X, Y, Z, qualquer coisa que eu multiplicar, que eu multiplicar por 0,5, eu sei que eu estou simplesmente dividindo ele por 2. Tá? É a mesma coisa que eu dividir x por 2. É a metade, né? Então, eu estou multiplicando 11 por 0,5, eu sei que a metade de 11 é quanto? 5 e... 5,5, 5,5. 5,5, né? Então, se alguém fizer na calculadora 11 vezes 0,5, automaticamente eu sei que dá 5,5. Alguém fez essa conta na calculadora? Alguém fez? Não, essa aí não. Eu não. Não? 11 vezes 0,5 dá... Estão conseguindo ver? Sim, sim. 5,5, né? Então, bem de boa, bem tranquilo, tá? Agora eu diminuo, então, 5,5 igual a E, né? Então, eu tenho que E vai ser igual a 10 menos 5,5, 4,5 volts. Beleza? Tranquilo? Então, já matamos. De boa, exercício 1 e o B, tá? Agora a gente vai para o C. O C já muda um pouquinho. Nada demais também, tá? Tranquilaço, né? É aquilo que eu digo, tenho até vergonha. Os exercícios estão muito de boa, né? Depois eu vou começar a dar uma complicadinha.
Nada demais também, mas vou deixar um pouquinho mais difícil, né? Aqui, nesse caso, ó, sabendo que a tensão externa é de 5 volts, a energia é de 10 volts, a corrente é 8 amperes, calcule a impedância, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Nesse caso aqui, U vai ser igual a 5 volts. E vai ser igual a 10 volts. A corrente está me dando enunciado que é 8 amperes. Tá? O que eu tenho que saber aqui? Tá? Calcular a impedância. Sopa de galo gordo, tá? Que nem diziam aí os antigos. Vou substituir na equação. Sei que O é igual a E menos R vezes I. Opa. Menos R vezes I. Então, vai ficar 5 igual a 10 menos 8 vezes a corrente, tá? Opa! E agora? Tá? O que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai ajustar as casas, né? Lá pelo princípio básico da matemática, eu me falo que eu sempre resolvo primeiro a multiplicação para depois a subtração e a adição, né? Então, 8 vezes I, que é a corrente que eu quero saber, vai ficar 8I. Beleza. Ô, professor. Oi. Pode falar. Eu acho que tá errado ali a corrente. Ah, não. Eu que anotei errado, eu acho, aqui no meu. Aqui tá. Não, acho que não. Você quer saber a impedância, né? Isso. Pois é, no meu aqui eu tava procurando a impedância. É verdade, é verdade. É a corrente. Tá falando da falta de atenção? Isso. Tá mal, né? Pirateixo. E aí, Diego? Tá. Então aqui, ó, nesse caso, tá me pedindo a impedância, tá? E tá me dizendo que a corrente é 8 amperes. Então, beleza. Vai seguir no mesmo. Vou manter 10 e vou multiplicar o 8 pela impedância, tá? Então, eu vou ficar com 8R, tá? Em vez de ter o I, tá o R aqui, né? O que a gente quer descobrir tá em função. Beleza. Nicolas? Oi? Não, eu que me esqueci ligado. Aí, o que acontece aqui, pessoal? Tô com uma incógnita. Apenas uma incógnita aqui, que é o R que eu quero descobrir, tá? Números para um lado, letras para o outro. Isso daí, quinta série, né? 5 menos 10 igual a menos 8R, tá? 5 menos 10, menos 5, né? Então, eu fiquei com menos 5 igual a menos 8R. Beleza. O que a matemática me diz? Tem o sinal negativo de um lado, tem o sinal negativo de outro, posso multiplicar por menos 1. Só para tirar o negativo, né? Então, vai ficar 5 igual a 8R. Quero descobrir a impedância, isolo. Então, vai ficar R igual a 5 divididos por 8. Não preciso nem resolver, se eu não quiser. Se vocês quiserem, não quero trabalhar com fração, então eu divido 5 por 8. Vai dar, isso aqui vai ser idêntico a 0,625 ohms, tá? Se eu quiser, se não quiser, posso deixar em fração também, tá? Tá resolvido. Beleza? Nossa, eu bretei nessa aí, na DM, bretei. É mesmo? Era isso daí que eu tava em dúvida. Fazia muito tempo que não. Muito tempo que não faz isso daí, né? Normal, mas tá tranquilo, agora tá tranquilo. Professor, eu fiz assim, no caso, esse menos 8 ali, quando estava ali na terceira parte ali do menos 8, eu joguei para lá, ele estava com sinal negativo, eu joguei, ele já passou com sinal positivo.
Aí, lá no final, a gente conseguiu chegar no mesmo resultado, no 5/8 aqui. Tá, Não sei se o senhor me entendeu. Tá, eu entendi. Tu fez uma troca, tu jogou. Eu peguei esse -8R, joguei para o outro lado, ele estava negativo. Quando ele passou para o outro lado, ele ficou positivo. Tá, tu ficou com 5 menos 10, menos 8R, mais 8R. Ficou 5 igual a 10 menos 8R. Ficou isso aqui, né? Isso aqui, ó. 5 igual a 10 menos Aí 8R. ficou 5 menos 10, ficou menos 5. Mais 8R. Aí tu mantivesse o 8R, jogasse o 5 para o outro lado como positivo. Aí ele ficou... Não, professor. Ah, Ficou ali, ó. Quando chegou na parte ali, ó. 5 igual a 10 menos 8R. Certo? 5. Na terceira parte aqui, ó. Aqui. 1, 2, 3. Isso, bem aí. Esse menos 8 eu joguei, ele tá negativo, eu joguei para o outro lado positivo. Tá. Entendeu? Tranquilo. Aí, Tu ficou com 8R. Igual a 10 menos 5. Mais 5 igual a 10. 8R igual a 10 menos 5, isso aí. Não. Aí ficou O 5 eu também joguei para o outro lado. Igual a 10 O 5 estava positivo, eu joguei para o outro lado como negativo. E o 8R estava negativo, passou para o outro lado positivo. Ficou isso aqui. Fechou? O senhor só até fez uma parte mais... eu fiz junto já, no caso. Sim, já jogou tudo para lá. Não, menos tranquilo. 8R eu joguei para o outro lado e o 5 que estava positivo eu joguei para o outro lado, ficou negativo. Aí ficou 8R igual a 10 menos 5. Isso aqui, ó. 8R igual a 10 menos 5. Isso aí. Beleza. Não, tranquilaço. Dá no mesmo. Aqui, como eu não gosto de jogar para um lado, jogar para o outro, porque às vezes o pessoal fica com dúvida, o que eu faço? Venho mantendo o mesmo molde, no final multiplico por -1, que é um recurso que a gente tem para trocar números negativos para positivos quando eu tenho dois negativos um de cada lado, né? Quando eu tenho uma igualdade de números negativos, eu tenho esse artifício, tá? Mas tranquilo, o que tu fez está certo. Na matemática, a gente tem vários jeitos aí de chegar à resposta certa, né? Por vários caminhos. Mas tá certo, tá ok, tá? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Alguém quer copiar? Não? Posso apagar? Tranquilo? Pode. Então vou apagar aqui. Beleza, sabendo que a tensão externa, vamos olhar os dados aqui. Sabendo que a tensão externa, tá? U é igual a 5 volts. A energia é 17. A corrente que circula é igual a 10 amperes. Calcular novamente a impedância. De boa, bem tranquilo, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Vai ficar a equação U igual ao E menos a impedância vezes a corrente. Pessoal, eu vou conectar o carregador aqui no notebook, senão vai acabar a bateria. Só um segundo. Tá? Voltei aqui. Então, só substituir na fórmula, tá? Nada demais. 5 igual a 17
menos o que eu quero saber, que é a impedância, vezes a corrente de 10 amperes. Tá? Bem de boa, bem tranquilo. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa, tá? Vou ficar com 5 igual a 17 menos 10R. Agora, o que eu vou fazer aqui, então? Letras para um lado, os números para o outro, tá? Vou, nesse caso aqui, vou fazer de outro jeito, né, também, para vocês verem que dá para fazer de outras formas, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 5 aqui, tá? Posso manter dessa forma e posso deixar uma igualdade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Posso jogar esse 5 aqui para o outro lado. Então, eu posso ficar com 17 menos 10R menos 5, tá? Aí eu vou igualar tudo isso aqui a zero. Nesse caso aqui, eu posso pegar números e posso juntar eles, né? Como não tem letras aqui, tranquilão. 17 menos 5 dá quanto? Dá 17 menos 5, 5, 6, 7. Fica 12, correto? Menos 10R igual a zero, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse menos 10R, manter ele do lado que ele está e jogar o 12 para o outro lado, que são negativo. Vai ficar menos 12, tá? Nesse caso aqui, posso multiplicar por menos 1, vou ficar com 10R igual a 12. O R, que é a impedância, vai ser igual a 12 divididos por 10. Posso deixar em fração ou posso dividir também, não vai ter problema nenhum. 12 divididos por 10 vai dar 1,2. Não precisava nem ter feito na calculadora, vai dar 1,2 ohms. Beleza? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, eu fiz do mesmo jeito que eu tinha feito o modelo da C e deu errado. E deu outro valor? Não. Eu usei o mesmo método que eu usei na C e no meu deu 2,2. Vamos ver, talvez eu tenha errado aqui. Vamos olhar. Não, sei lá. Vamos ver aqui. Provável que eu tenha errado, mas... Não sei, vamos ver. Posso ter errado também. Vamos refazer aqui. 5 igual a 17 menos R vezes 10. É isso? Né? Sim. Tá. Beleza. Eu botei 5 igual a 17. R vezes 10, eu botei R10, menos R10. 17 menos R10. 10R. Número primeiro. Positivo. Tá. Esse 10, como estava negativo, eu posso jogar os dois junto para o outro lado? Joguei para o outro lado como positivo. Tá. Ficou 5 menos 10R. Esse 5 eu joguei para o outro lado também. Aí ele, como ele estava... Peraí, então tu ficou com menos R igual a... não, mas eu que fiz a cagada aqui. Agora que veio, eu joguei ele para o outro lado, mas não troquei o sinal. Ah, tá. Tá, então tá. Eu vou até refazer aqui. Tá, não, não tem problema de tu jogar para um lado e tu jogar para o outro. O que tu tem que entender é que tu tem que jogar e tu tem que trocar o sinal, né? Não, agora já achei o 12 que o senhor achou aqui. Não, aí vai dar. Vai bater. Não, a cagada foi minha aqui, mas a teoria tá certa. Não, tranquilo. Quando vocês verem os números diferentes, vocês me falam que às vezes posso ter trocado aqui alguma coisa. Mas beleza. Tá? Então aqui foi a tama D. Alguém ficou com alguma dúvida?
Não? De boa? Vamos para o próximo aqui, então. Vamos para o próximo. Sabendo que a impedância do gerador é de 6 ohms, tá? Então, eu sei que a impedância é de 6 ohms. A energia e a energia E. Qual é o valor que está aqui? Eu apaguei. Alguém tem aí? Pessoal? Qual Oi. o valor? Quer saber? Aqui, ó, a energia E é quanto? No E, a energia é 10 volts. 10 É volts. 10 volts, tá. Eu apaguei aqui quando eu passei a borracha. Tá, então ficou a impedância é 6 ohms, a energia E é 10 volts, tá? A corrente que circula é 25 amperes, tá? Calcular o ohm. Esse aqui, mais pegadinha, impossível, né? U é igual a E menos a impedância vezes a corrente, né? Então, eu tenho o valor aqui, U vai ser igual a 10 menos 6 vezes o I, que é 25, tá? U vai ser igual a 10. Quanto dá 6 vezes 25? Vou fazer aqui. 150 amperes, né? Vai dar aqui 150, tá? Então, U vai ser igual a 10 menos 150 menos 140 volts, tá? Lembrem-se, nessa situação aqui, eu posso estar trabalhando com uma fonte geradora de contínua em menos 140 volts, tá? Se fosse corrente, já não poderia, tá? Beleza? Todo mundo chegou a esse resultado? Pessoal? Sim, eu cheguei. Beleza? Ok. Agora vamos ver a F aqui, tá? Vou cortar aqui. Tranquilo. Sabendo-se que a impedância de um gerador é de 10 energia, 10 volts, a corrente que circula em 1 ampere, calcule o. Mesma coisa. Bem tranquilinho, tá? É igual a menos R vezes o I, tá? Então, eu sei aqui, tá? Que é o que eu quero descobrir. Tem a energia, que é 10 volts, menos a impedância, que é 10 ohms, vezes a corrente, que é 1 ampere. O, então, vai ser igual a 10 menos 10 vezes 1, qualquer número vezes 1, ele mesmo. 10 vezes 10, né? 10 menos 10. 10 menos 10, 0 volts. Tranquilaço, né? De boa. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Não. Beleza. Tudo certo. Tá? Não, Então vamos tranquilo. agora, então. Eu vou abrir o material. Vou abrir aqui o material
Vocês viram que eu deixei o material lá no grupo, né? Sim, já vi lá. Tá. Eu deixei esse material aqui. Vamos falar sobre esse material aqui agora. Vamos abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ou ainda não? Estão vendo? Pessoal? Sim. Sim. Tá, beleza. Então aqui, pessoal, está mostrando o estudo dos geradores. Vocês podem ver aqui, então, né? O gerador é um aparelho no qual a energia química, mecânica, solar ou de outra natureza é transformada em energia elétrica, né? Então a gente pode ver aqui, conforme a ilustração, a gente está vendo aqui, então, uma pilha, né? Então, vocês estão vendo aqui, é uma fonte acumuladora de energia. Então, quando nós falamos de fontes acumuladoras de energia, necessariamente nós estamos falando de corrente contínua, né? Então, vocês podem ver aqui essa simbologia da fonte, esses dois traços, né? Um traço maior e um menor, eles estão remetendo a uma fonte de corrente contínua, tá? Se a gente estivesse trabalhando com alternada, aí a gente tem um símbolo diferente, né? Não sei se vocês já viram que eu faço no quadro, às vezes, que eu faço uma onda e um círculo, né? Então, quando eu estou fazendo aquela onda e o círculo num circuito, a gente está trabalhando com alternada. Se eu faço esses dois traços, eu estou trabalhando com contínua, tá? O traço maior, esse traço aqui, ele sempre está remetendo a o sinal positivo, tá? Sempre, tá? Qualquer bibliografia, não importa onde vocês olharem, sempre que tiver esse traço maior, vai ser o terminal positivo, tá? E isso daí, vocês têm que entender bem, porque, por exemplo, daqui a pouco abre um concurso aí, sei lá, da Prefeitura de Rio Grande, abre um concurso para, seja lá o que for, para eletricista da Corsã, para a CE, para a Prefeitura, para o governo do Estado, para, sei lá, onde for. Vocês vão ter que fazer uma prova, né? Vai ter questões de concursos lá e daqui a pouco pedem uma análise de circuitos. Eu já vi questões de concurso que eles colocavam o sinal positivo no traço menor e o sinal negativo no maior. É uma questão cabível de anulação, né? Ou se não, eles colocavam isso, qual das alternativas da fonte representa a fonte geradora? Aí tu chega lá, vê isso trocado, aí tu pode acabar perdendo a questão, simplesmente por desconhecer a simbologia, né? Então, isso daí é algo que a gente tem que cuidar muito e que, para interpretação de diagrama, para questão de concurso, para traçado de esquema, principalmente eletrônico, são coisas que são simples, mas a gente tem que saber, né? Então, entre as premissas aqui fala, né? As baterias e as pilhas são dispositivos destinados a manter a diferença de potencial entre dois, os quais estão ligados aos dois pontos ao qual estão ligados, e tem função básica aumentar a energia potencial das cargas que atravessam esse dispositivo, né? Eles são chamados de geradores. Numa pilha, por exemplo, a energia resultante das reações químicas que acontecem no seu interior é utilizada para a realização de um trabalho sobre as cargas, fazendo com que elas adquiram um potencial maior, consequentemente, a capacidade de fornecer energia elétrica, né? Então, aqui está falando, né, a premissa sobre essa energia que é acumulada e é mantida através de um processo químico que garante essa diferença de potencial entre os dois pontos, né? Então, é aquilo. Eu sei que vocês já sabem isso, né? Mas sempre, para ter a circulação de corrente elétrica, para ter a alimentação de uma carga, nós precisamos, então, que haja diferença de potencial. Não existe lei de Ohm, não existe energia elétrica sem que as três grandezas sejam, de fato, respeitadas. A gente precisa ter tensão, corrente e resistência, tá? Então, aqui, ó, essa energia, ela é
ela é dada através da unidade de Joule por Coulomb, né? Então, Joule por Coulomb, consequentemente, é volt, né? Então, vocês lembram o que é Coulomb? É a unidade lá do campo elétrico, né? Da carga elétrica, né? Uma carga tem a unidade de Coulomb. Um Joule, o que é um Joule? É a unidade que a gente tem, que é o efeito de calor, né? É esse trabalho realizado. O efeito Joule transforma a energia elétrica em energia térmica, né? Isso daí é um conhecimento universal que a gente tem dentro da eletricidade. Então, tá. Aqui, pessoal, a gente tem as ilustrações do interior dessa fonte geradora, tá? Então, aqui a gente tem a impedância interna, a resistência interna desse gerador, e aqui a gente tem a unidade da diferença de potencial, que é o U. Então, quando a gente fala de energia interna e tensão externa, a gente está falando da externa referente à carga que vai ser alimentada. Então, qualquer esquema que eu coloque, lista de exercício, qualquer exemplo, qualquer coisa que tenha essa fonte geradora de energia vinculada a essa resistência, vocês sabem que eu estou trabalhando com uma unidade geradora, tá? Aqui fala que o R é a resistência interna do gerador. A gente sabe que a gente está remetendo à impedância, tá? Para distinguir a diferença de potencial que o gerador fornece de fato, da diferença de potencial que ele fornece em condições ideais, chamamos essa última forma inadequada de força eletromotriz, tá? Essa força eletromotriz, tá? Ela é, então, referente a essa tensão que é gerada de forma não ideal. Não ideal, tá? O que é algo ideal? O que é um transformador ideal? O que é uma fonte ideal? É aquilo que a gente está idealizando. Não é real. Não tem perdas, né? Então, quando a gente faz as nossas contas lá no início do mês, eu vou pegar meu salário, vou pagar a internet, a luz, e deu para a bola, né? O resto do dinheiro é o que vai me sobrar. Isso daí é ideal, né? Mas, ao longo do mês, aparece o dente, que tu tem que fazer uma restauração, aparece o carro, que foi um pneu, a gasolina que aumenta. Então, aquilo que tu te planejou, acaba que tu tem as perdas ao longo do caminho, né? Aí tu pensa, mas na ideia, no campo da ideia, eu não tinha perda nenhuma. Eu botava 100 volts e saía 100 volts. Eu armazenava 200 volts, tinha 200 volts. Mas tem perdas, né? A mesma coisa com o transformador. Eu tenho lá 380 na entrada e quando eu tenho a saída eu não atinjo os 220. Mas por quê? Era para converter tranquilamente, né? Mas aí que tá, o cobre tem perdas, o ferro tem perdas, tem correntes. Tem, assim, uma enorme gama de situações que podem acontecer, tá? Isso daí acontece em todos os dispositivos elétricos, tá? Então, beleza. Aqui a gente está fazendo algumas referências, né? Ao tipo de fonte, o que é, então, essa resistência, né? Então, aqui a gente pode ver que está falando que a energia está se movimentando do maior para o menor. Sempre que a gente fala de ação elétrica, a gente está falando do positivo para o negativo, né? Eu já cheguei em algum momento a falar para vocês sobre sentido real e convencional de corrente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. Já falou. Eu já falei sobre isso, tá? O sentido real da corrente é um, o convencional é outro. Há muito tempo atrás, os estudiosos da área da eletricidade, os cientistas, eles acreditavam que a gente tinha um movimento do maior para o menor, né? Eu tenho uma cachoeira, a montanha é grande.
A água cai, ela está vindo do ponto maior para o ponto menor, né? Era essa a relação que se fazia, um exemplo clássico que era usado. Depois de muito tempo, muito estudo, muito microscópio, muita coisa, chegaram à constatação que quem se movimenta, de fato, tá, não são os elétrons, são as lacunas, né? Então, a gente tem a movimentação ao inverso. Em vez de do positivo para o negativo, ele vai do negativo para o positivo. Aí, fizeram convenções entre cientistas das áreas, né? Todo mundo, e perceberam que não ia fazer diferença eu ensinar que a corrente sairia do positivo para o negativo, do negativo para o positivo, a circulação da corrente seria exatamente a mesma, né? Então, o que acontece? Se atribuiu o sentido real e o sentido convencional. Porque o pessoal pensou, peraí, já tem livro escrito, já tem experimento feito, já tem exemplos prontos, maravilhosos para o pessoal entender. Não vai fazer diferença, né? Eu atribuo o sentido real ao sentido convencional. Eu preciso saber, porque o conhecimento científico ele tem que ser aberto a todos, todo mundo tem que ter a informação correta para poder trabalhar. Então, eles mudaram, ó, esse aqui é o sentido convencional da corrente, mas o sentido real é outro, tá? Claro que para a nanoeletrônica, para essa tecnologia integrada, embarcada, foi muito importante saber que, de fato, a gente tinha uma circulação de corrente do negativo para o positivo. Mas para a eletricidade clássica, que é essa que a gente está trabalhando aqui, não importa se a gente está trabalhando com sentido real ou convencional. O que importa é que se a gente fizer um traçado, tá, numa análise de circuitos, se a gente trabalhou com sentido convencional, começa no convencional e vai até o fim. Se a gente começou com real, vai do real do começo até o fim. Não muda, tá? Nas ilustrações clássicas, que nem essa aqui, a gente ensina o quê? Que a circulação da corrente vai do ponto maior ao ponto menor. E é isso que está mostrando aqui. A gente está colocando uma bolinha numa escada e a gravidade vai fazer com que essa bolinha pique em cada degrau até cair, né? Se não existisse essa atuação da gravidade, se eu jogasse a bolinha, né, em vez dela cair, ela ia subir, né? Então, a gente usa essa analogia para mostrar que está indo do positivo para o negativo, né? Bem tranquilo. Então, aqui, a gente entra na lei de balanço energético, tá? Que ela diz o seguinte: nem toda energia elétrica que o gerador desenvolve é entregue ao circuito externo, pois uma parte é consumida no circuito interno, sendo dissipada em forma de calor. Tá? O que é isso? Exatamente aquilo que eu vinha falando. Na situação ideal, a gente não tem perdas. No papel, papel aceita tudo, né? Posso colocar qualquer coisa e ele vai ir. Na situação real, eu tenho perdas, eu tenho dificuldade no trabalho da movimentação do elétron, eu tenho uma série de fatores, né? Então, por isso, a gente tem que o quê? Prever folgas. Eu vou projetar uma subestação, eu preciso do quê? Pô, aquela região ali precisa de 800 kVA para funcionar. Eu vou botar 800 kVA? 800 kVA precisa hoje, mas daqui a um ano já vai precisar de 1.000, já vai precisar de 1.100. O cara antes tinha só uma televisão, hoje ele tem 5. O cara antes tinha um ventilador, hoje ele tem 2 ar-condicionado. O cara antes tinha uma máquina de lavar, hoje ele tem máquina de lavar roupa, hoje ele tem máquina de lavar louça, hoje ele tem secadora, hoje ele tem aspiradora de pó, tem um lava-jato, tem não sei o quê. A gente tem que prever folgas. E essa cultura da folga, esse pensamento, ele vem derivado, então, da situação real e da situação que é efetivamente que acontece na prática, né? A gente tem a situação ideal e a real. Aqui, tá? Tem uma ilustração que nos mostra esse balanço energético, tá? Potência total, potência dissipada e potência útil, tá? Olhem bem para esse esquema. Olhem bem para ele. Potência total é o que eu tenho disponível
na rede, tá? 127, 220, 12 volts, 9 volts, não importa, a fonte geradora que eu tenho. A dissipada, tá, é aquela que eu vou usar para fazer, então, o abastecimento, tá? É o que eu vou ter lá, que vai ter minha perda, que vai ser meu transformador, que vai ser minha pilha, que vai ser o meu, sei lá, a fonte que eu vou usar para gerar energia. E a útil é a que eu tenho depois da perda. Depois que eu já calculei quanto eu vou perder, é aquilo que eu vou ter de fato, né? Então, é aquilo que eu estou falando, né? Fazer uma analogia bem simplesinha para todo mundo entender. No início do mês, eu fui lá e ganhei, sei lá, R$1.000. Aí eu quero sair numa viagem, tá? Fui lá e prometi para a mulher, a gente vai sair, vai viajar. Tá, beleza. Quanto a gente vai gastar na viagem? Bom, o que eu tenho para gastar na viagem com lazer vai depender de quanto eu vou ter de perda ao longo do caminho. Então, eu ganhei 1.000, aí eu tive que pagar a luz, aí eu tive que pagar a água, paguei a internet, aí eu fui no mercado, comprei meia dúzia de coisas, sei que no final, ó, tinha 1.000, mas ao longo do caminho eu tive que gastar 800. Bom, eu vou ter de fato, para poder gastar lá na viagem, lá no passeio, R$200. Vai ser a minha potência útil, tá? Depois das perdas, beleza? A gente tem aqui, então, essa relação aqui, tá? Que fala sobre a potência total desenvolvida pelo gerador, PT, potência total, PU, potência útil fornecida ao circuito externo, e PD, que é potência disponível pelo gerador, né? Então, fazendo todas as análises aqui, com somatória, com ΔT, diferença, então, tá? Eu vou chegar a essa equação, tá? A energia igual a potência divididos por corrente, né? Então, eu posso dizer que o PT, potência total, é igual a E vezes I, tá? Isso aqui vocês podem anotar, ou tá lá no grupo, tá? Vocês podem ver o material. Isso aí a gente vai usar para desenvolver alguns exercícios. Eu posso dizer também, tá? Que o PU é igual a tensão vezes a corrente, e posso dizer que o PD, que é a potência disponível, é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Rendimento do gerador. O rendimento elétrico de um gerador é dado pela relação entre a potência elétrica útil fornecida ao circuito externo e sua potência elétrica total gerada, tá? Então, esse rendimento aqui, eu vou ter simplesmente a divisão do total, tá, pela perda. Dividir, eu vou ter, então, meu rendimento. Ó, é 100%, é 10%, é 20%, tá? A gente costuma trabalhar muito com rendimento quando a gente está trabalhando com motores, né? E a gente tem lá algumas perdas, escorregamento, algumas coisas lá bem específicas, e a gente, ó, esse motor aí é 90%, 80%, a gente tem alguns cálculos bem específicos, tá? Corrente de curto-circuito, tá? Então, aqui, ó, essa analogia de curto-circuito, ela é muito usada quando a gente quer falar em situações que sejam mais reais, né? Que a gente não tenha nenhuma perda ao longo do circuito externo, né? Então, a gente pode dizer que ligando-se os terminais de um gerador por um fio de resistência desprezível, provoca-se um curto-circuito, tá? Durante um curto-circuito, a potência elétrica total do gerador é integralmente dissipada na resistência interna, causando superaquecimento e possíveis danos ao gerador. Pessoal, o que eu falo? Falo desde a primeira aula, nunca duvidem do óbvio. O que o nome diz? Curto-circuito. O que é um curto-circuito? É um circuito curto. Circuito com o menor tamanho possível, tá? Então a gente vê todo mundo falando, isso aí vai fechar um curto, não toca, o cara tomou um choque lá, fez um curto, pegou fogo, era curto-circuito.
é um circuito que acaba fazendo com que toda a resistência seja, então, integrada no circuito da fonte geradora. E isso acaba dando estouro, porque ele acaba não suportando isso. Por isso, quando a gente toca fase com fase, toca fase com neutro, isso acaba gerando uma espécie de curto-circuito, tá? Sendo a tensão entre os terminais do gerador nula, ou seja, igual a zero, a corrente que se estabelece, corrente de curto-circuito, que a gente chama de ICC, é máxima, e a corrente elétrica pode atravessar o gerador, tá? ICC sempre remetendo à corrente de curto-circuito, beleza? Tranquilo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como é feito isso, né? A gente tem aqui mais ou menos aqueles alguns exemplos que a gente já tinha feito, né? Aqui a gente está trabalhando com o espaço de tempo, né, que aí seriam as próximas coisas que a gente iria trabalhar, tá? Aqui tem um outro exemplo também sobre uma bateria e aqui tem algumas questões, tá? Essas questões aqui da 84 a 91, eu quero que a gente trabalhe elas, tá? Aqui a gente tem as equações, tá? Essas 3 equações aqui, essas 4 equações, na verdade. O rendimento, dificilmente a gente vai usar mais essas 3 aqui. Vocês podem anotar elas no caderno, tá? E vocês podem começar a fazer esses exercícios aqui, tá? Podem usar aqui o resto da aula de hoje para fazer eles e a gente vai trabalhar com eles ao longo da semana, tá? Tem mais uma lista também que eu fiz, eu gostaria que a gente discutisse ela. Beleza? Da parte de conteúdo hoje era isso. Podem usar o resto da aula para desenvolver aqui o exercício. Eu posso ficar auxiliando, tá? E amanhã a gente vai conversar mais especificamente sobre essas equações aí. Beleza? Beleza, tá beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa? Não, de Ô, boa? professor, deixa eu só ver aquelas fórmulas ali, anotar aquelas 3 que tu disse ali. Isso. Essa de cima é o cálculo da potência útil. Isso. Esse aqui é o rendimento. Falaram aqui no chat. Certo, professor? Beleza. Esse de baixo aí é o rendimento do gerador. Isso. Que é o rendimento. E usa, no caso, essa primeira ali, N igual a PU por PT e esse outro ali, aquele complemento ali. Não, Aí. tu pode, assim, ó, vamos supor que eu não te dou potência total, potência útil. Tu pode usar a tensão total ou a dissipado. Essa aí é outra maneira de fazer. Exatamente, tu pode usar uma ou a outra, tá? Tranquilaço. Do rendimento. A forma da potência útil qual é? Essa aqui, ó. Essa aí, tá. Deixa eu só anotar aqui. Beleza. Tá. Fechou então essas 3 aí. Beleza? Tranquilo? Beleza, valeu, Vou valeu. deixar aqui nos exercícios, tá? Vocês podem ir tentando fazer. Tranquilaço. Amanhã a gente vai discutir cada um deles. Beleza?
Tranquilo? Já Tranquilo, valeu. tá? Quem quiser sair, tá liberado. Tranquilo.
Pessoal, eu vou encerrar a chamada aqui, tá? Quem quiser pode me chamar aí que eu ajudo a resolver qualquer exercício, tá? Boa noite aí. Valeu, pessoal.